Oi, pessoal. Eu espero que vocês estejam, não bem, mas muito bem, numa situação de caos, de desarranjo geral, que a gente está já há um ano, sempre falo isso, mas de fato eu quero que vocês estejam bem, que vocês possam acompanhar a nossa disciplina aqui e que ela seja um lugar de reflexão que ajude não só a gente a pensar sobre a história, mas a função principal da história é a gente entender o presente. Eu acho que nessa 16ª aula nossa da formação do Sistema Internacional, intitulada Preparando a Guerra, a gente pode ter alguns elementos de semelhança para entender o tempo em que a gente vive. Nós vamos falar de um período extremamente tenso da vida na Europa, pelas repercussões que ela tem na conjuntura mundial e na situação dos Estados. Nós viemos falando já, nessa sequência, vocês sabem, nós estamos falando do que se denomina a Segunda Guerra dos 30 anos, 1914-45, que é esse período em que se redesenha o mapa do mundo, em que acaba a ordem liberal inglesa, britânica, melhor dizendo, em que no final dela vai haver outra ordem global, hegemonizada pelos Estados Unidos e pautada no mundo bipolar Estados Unidos e União Soviética. E esse mundo é pautado pela Primeira Guerra Mundial, 1914-18, gripe espanhola, 1918-20, não vamos subestimar as pandemias. É a métrica que a gente tem muitas vezes para entender a pandemia atual é a última pandemia, ou seja, uma pandemia de um século atrás, mas uma pandemia já no mundo em processo de globalização, 1918, 1920, que matou 50 milhões de pessoas, um desastre no mundo de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, ou seja, mais ou menos 4 vezes menor que o mundo de hoje. Em seguida, uma disputa nos anos 20, o rescaldo do Tratado de Versalhes, a humilhação, a pauperização imposta à Alemanha, a crise de 29, a ascensão do governo Franklin Roosevelt, com a sua ideia de planejamento, e ele bebe na fonte da Revolução Russa, ele bebe na fonte do governo soviético, o plano, a economia dirigida, os investimentos classificados de acordo com as necessidades dos gargalos mais sensíveis, tendo como primeiro parâmetro o desemprego. E depois desse período, 1929, 33, 34, o auge da crise, a crise anda por todos os anos 30. Em 1939, a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial, em 1º de setembro. E a guerra vai até maio de 45, a guerra na Europa, e até agosto, a guerra no Japão, quando os Estados Unidos fazem aquela barbaridade que é jogar 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, em alvos civis, algo absolutamente desnecessário. Mas hoje a gente vai falar do período de 1933 a 39, em que os países se preparam para a guerra. É mais ou menos como se fossem lutadores num ringue, e eles estão se estudando, e cada um dá uma avançada, mas especialmente a Alemanha dá uma avançada para se colocar novamente como uma potência no cenário europeu e no cenário mundial. É o período da ascensão do Partido Nazista e de Adolf Hitler. É preciso que se diga o seguinte: embora Hitler fosse um ditador e ele tenha promovido a ascensão do Partido Nazista de uma maneira brutal, utilizando-se da violência, das suas milícias, das SA, das tropas de assalto, formadas pelo lumpesinato das grandes cidades, por desocupados, por, enfim, aquela gente que estava a fim de provocar briga com pau e pedra. Ele impõe essa gente vai tocando o terror ao longo dos anos 20 nas grandes cidades, tenta um golpe de Estado em 24, é preso, e lá na prisão ele escreve o Minha Luta, o Mein Kampf. Embora tenha sido feito isso, o Hitler teve que entrar no jogo democrático inicialmente para chegar ao governo, coisa que o Mussolini também fez. Então, o Partido Nazista e o Partido Fascista tiveram que se registrar na legalidade de então, na legalidade liberal ainda existente, e se registrar. E eles destroem a democracia por dentro. Esse é o perigo
do fascismo é o perigo do nazismo, porque eles, se for preciso, jogam o jogo democrático para moê-lo por dentro. O Partido Nazista, a gente já viu na aula anterior, ele cresce no desespero. Ele cresce encontrando alvos visíveis, inimigos visíveis, responsáveis pela desgraça, no caso do povo alemão em especial, porque esse é o aspecto paradigmático, o aspecto mais importante dessa sua escalada, crescer no desespero. O crescimento no desespero se dá com base num apelo emocional muito forte, as frustrações, como a gente já viu na aula retrasada, quando nós comentamos o livro do Wilhelm Reich, A Psicologia de Massas do Fascismo. Mas o Hitler se elege quando eles obtêm maioria nas eleições de 1932, quando eles têm mais de 270 cadeiras no Reichstag, no parlamento. O Hitler é eleito deputado e, por ser o partido mais votado, é ele quem tem o direito de primeiro tentar formar o governo no parlamentarismo. E o Hitler, contra a vontade dos liberais alemães, ele consegue ser nomeado pelo presidente Hindenburg o primeiro-ministro. E isso em 30 de janeiro de 1933. A ideia que se fazia, e isso é que eu digo que tem paralelos com hoje, que esse establishment alemão, a intelectualidade, os políticos liberais e mesmo sociais-democratas sabiam do discurso de ódio que ele disseminava, do discurso racista que ele propagava, do uso de milícias, achavam que era possível domar aquele soldado da Primeira Guerra Mundial que tinha sido preso, um pintor de quadros de pouco talento, um sujeito meio tosco, então vamos, a gente doma esse sujeito. E esse é o grande engano, esse é o grande paralelo que se pode fazer com os dias de hoje. O Hitler merece, e quem quiser se aprofundar sobre o período nazista, hoje eu trouxe o livro, tem uma biografia do Hitler, são 2 volumes, é de um escritor alemão que morreu já há uns 15 anos, o Joachim Fest. Joachim Fest nasceu em 1926 e morreu em 2006. E o Fest é um democrata, não tem nada a ver com o nazismo, não é simpático ao nazismo, mas ele faz a melhor biografia que eu conheço, por não ser um exame da personalidade do Hitler, o que ele fazia, o que ele comia, que roupa ele vestia, o que é isso. Não, mas é uma biografia contextualizada, uma biografia política que ele traça o tempo em que Hitler vive. Tem um capítulo muito interessante que eu pego alguns excertos e coloco no PowerPoint, que é sobre a política externa nazista. Mas quando ele sobe ao poder, olhem vocês também mais um paralelo. Ele chega ao poder em 1º de janeiro. Em 27 de janeiro ocorre um feito trágico, espetacular, em Berlim, que é o incêndio do Reichstag, é o incêndio do parlamento. O prédio do parlamento pega fogo, uma coisa monstruosa. Tem fotografias na internet, vocês podem achar isso aí. E não se sabe, até hoje é uma controvérsia, quem mandou incendiar. Pode ser que tenha sido os próprios nazistas, mas o alto comando nazista, Hitler, Goebbels, Goering, Himmler, passaram a ver ali uma oportunidade de assumir plenos poderes. Qual é a oportunidade de assumir? É como se eles tivessem levado uma facada. Assumir plenos poderes, é o seguinte, acusam os comunistas. Claro, vamos acusar os comunistas de terem provocado isso. E essa acusação é objeto de uma campanha muito forte contra um ato terrorista, e o Hitler passa a ter ali não só uma legitimidade popular muito grande, porque é preciso enfrentar os inimigos da democracia com instrumentos excepcionais, então a possibilidade de usar leis discricionárias, mas especial não só acusar quem era realmente o inimigo do outro lado do espectro ideológico do Hitler, mas dar-lhe mais poder. E aí a ascensão ela é espetacular, espetaculosa. Ao longo dos anos, Hitler vai delineando qual é o seu principal objetivo, qual é o seu programa. O Partido Nazista, todo mundo sabia que era racista, era supremacista, coisa que a gente também conhece de hoje, supremacista branco, ariano,
pregador de uma hipotética raça pura, coisa que não existe, autoritário, nacionalista, não no nacionalismo que a gente vê, eu já falei aqui, o nacionalismo dos países oprimidos pelo colonialismo, pelo imperialismo, que é um nacionalismo democrático, mas é um nacionalismo excludente, exclui o judeu, exclui o cigano, exclui o LGBT, enfim, exclui o estrangeiro indesejado, pobre, essa gente que eles não querem ver na frente. Mas o principal é recuperar um orgulho alemão, mas ele sintetiza no encontro em 1941. O objetivo dele era acabar com o Tratado de Versalhes. Aí se concretiza aquela avaliação que o Keynes teve quando escreveu As Consequências Econômicas da Paz. O Tratado de Versalhes cria mais problemas do que soluciona. É um tratado de paz que contrata uma guerra. A Alemanha nazista não podia ter, isso o partido nazista era um problema, não podia ter exército, não podia ter força aérea, não podia ter marinha de guerra, não podia ter indústria bélica, tinha sérias restrições. Por incrível que pareça, Hitler, no início, faz um acordo com a União Soviética e secretamente instala na fronteira aqui próximo da Polônia, ou seja, não distante, tão distante da Alemanha, fábricas de aviões e fábricas de blindados, de armamento. É um tratado com a União Soviética era um regime que estava se firmando, já tinha feito o plano quinquenal, mas no início dos anos 30, por mais ou menos 2 anos, eles mantiveram, porque não se sabia, embora o Hitler tivesse os comunistas como inimigos, é um tratado, um acordo internacional que eles pagam para a União Soviética para instalar essas fábricas. O país precisava de divisas, o país, eu digo, a União Soviética. Isso é feito logo, acaba, mas existiu esse tratado. Muita gente acusa, os comunistas fizeram, traíram. Um acordo internacional foi feito ali. Você pode condenar, pode julgar o que for. Mas, a partir dessa reconstrução, a Alemanha começa a se colocar no cenário europeu, buscando fazer acordos, em especial com a Inglaterra, um acordo aeronáutico para que a Alemanha incentivasse, de alguma maneira, a Força Aérea inglesa e os britânicos incentivassem a Força Aérea alemã. E, no entendimento, em 1935, 2 anos e pouco, depois do governo, o Hitler fecha um acordo com a Inglaterra. Esse período do mundo é muito tenso. Outra potência, uma potência no Oriente, que é o Japão, avança. O Japão sempre teve uma política expansionista, é uma ilha pequena, mas sempre teve uma política expansionista de ocupar partes da Coreia, ocupar partes da China. Invade a Manchúria, uma região na China, e depois avança até Xangai, numa política colonialista pesada. Esse mundo é um mundo em que a Áustria, a extrema-direita ganha eleições na Áustria, é o momento em que Portugal, em 1934, 35, a extrema-direita, com Oliveira Salazar, fascista, chega ao poder, em que a Guerra Civil Espanhola, que a gente vai detalhar no próximo vídeo, possibilita a vitória, em 1938, de Francisco Franco, um general de extrema-direita fascista, que, apoiado pela Alemanha e pela Itália, que também era fascista, governada por Benito Mussolini, que sobe ao poder em 1922 e 24, 22 se consolida em 24, é o período em que a parte da Europa, tirando a Inglaterra e a França, tendem para a direita, criando um ambiente de expansão e fértil para ideologias extremistas muito semelhantes ao que existia na Alemanha. E o problema é que o Hitler, ao invés de ser domado pelo establishment, ele encanta certos setores dos liberais. Os ingleses, que tinham, por exemplo, a União Soviética como inimigo estratégico, que mandou força armada para tentar invadir o país logo depois da Revolução, ao ver que que o Partido Nazista era inimigo estrutural do regime soviético, simpatiza com o regime. Não existia campos de concentração ainda, os massacres, a guerra não tinha sido declarada, mas ali, 35, 36, o desenvolvimentismo da Alemanha, a reconstrução do país, uma série de obras públicas que são feitas, ou seja, o plano quinquenal
que eles copiam da União Soviética, e a centralização fiscal, a volta da produção industrial acelerada, a volta da indústria armamentista, coloca a Alemanha na rota do desenvolvimento e ela encanta a Europa. Não só a Europa, setores do governo Vargas aqui no Brasil, o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, Góes Monteiro, o general Góes Monteiro, do Alto Comando das Forças Armadas no Brasil, e outros setores de direita do governo Vargas, passam a admirar profundamente, fazem acordos, visitam a Alemanha, isso há um intercâmbio grande com o regime emanado a partir de Berlim. Todo mundo achando que controlaria aquele sujeito tosco, pintor de parede. Mal sabiam eles.